Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia e vamos falar mais um pouco da palavra do Senhor, que é a palavra que nos salva, que nos edifica, que nos prepara para um dia melhor, né? Para passar por todas as dificuldades que venham ultrapassar os nossos caminhos, né? E hoje eu gostaria de ler com vocês lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Ora, a fé é o fundamento das coisas que se não esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi traslado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia e que Ele existe e que é galardoado dos seus que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele, na mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um é e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem temerem recebidas as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as com fé, confessaram que era estrangeiro e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de que onde haviam saído, teria oportunidade de tornar. A fé, minha gente. A Bíblia aqui no livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, no verso 1, até aqui o versículo 15, fala de pessoas que venceram pela fé.
Todos esses, e eles tiveram uma promessa, né, de vida, e muitos ou todos aqui alcançaram graça diante dos olhos de Deus, né? Porque a Bíblia relata que todos eles tinham algo para oferecer a Deus. Eles tinham algo para oferecer a Deus, e era a sua obediência, era a sua fé. Isso agradava aos olhos de Deus. Você veja que Abel, ele mesmo depois de morto, o nome dele foi lembrado, porque ele ofereceu o seu melhor a Deus. Noé, ele, num tempo que não chovia, no tempo que ainda não tinha havido chuva sobre a terra, ele passou 120 anos construindo um barco, que todos diziam que ele era louco, mas só que Deus tinha falado com ele, e ele obedeceu. Pela fé, Abraão abandonou o seu pai, saiu de uma terra que seu pai era um homem de posses. Abraão era um homem de posses. Ele era um homem que tinha posses. E Deus disse: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te darei por herança, por promessa. E ele saiu, pegou uma parte dos servos, pegou o seu sobrinho, que não era para ele ter levado, que não era vontade de Deus ele levar, né? Ló, mas mesmo assim ele foi pela sua fé. E sofreu muito no deserto, mas sempre Deus estava com ele. A esposa dele, pela fé, concebeu um filho, já em idade avançada, e deu à luz. Aqui também fala pela fé de Enoque, né? Um homem que o próprio Deus tirou da terra, né? Trasladou, a Bíblia diz trasladou. E ele foi um homem que fazia tudo o que Deus queria. E por que nós não devemos confiar em Deus, nas suas promessas? Confiar na Bíblia, que nos revela que a Bíblia ela nos diz que a gente está fora do caminho. Quando a gente está fora do caminho e a gente vai e lê um pouco da Bíblia, parece que abre um versículo já é para a gente. Hoje mesmo eu estava esperando, quando eu fosse ler a Bíblia, estava meio piongo, não pensava nem que eu ia ler, mas quando eu comecei a procurar aqui, pedi a Deus para Ele me colocar um texto, para através da minha boca Ele falar a alguém. Aí apareceu aqui, apareceu o título, lá em Hebreus, no capítulo 11, a natureza da fé, exemplos de fé, tirado do Antigo Testamento. Veja só, hoje seria, entre aspas, mais fácil da gente conseguir, a gente ser um povo de fé, porque vem anos, vem anos que a Bíblia foi escrita, né? Esse manual, ele veio se aperfeiçoando a partir dos anos e até chegar em Cristo, né? Até acabar o Velho Testamento e chegar em Cristo. Ela foi escrita, Deus dando dom a pessoas para escrever esse livro, para que seja um manual de sobrevivência, né, da vida. E até ali, com vários exemplos de fé, vários milagres presenciados por os povos
que hoje Deus faz milagre do mesmo jeito. Só que como a nação está tão grande, tão perdida, hoje eles não verem mais milagre. Mas naquele tempo, o milagre era face a face. Quando eu digo face a face, você veja as pragas que aconteceu no Egito. Todas as pragas que aconteceu no Egito, os hebreus, eles participavam, entre aspas, das pragas, porque eles trabalhavam como escravo para Faraó, e muitas pragas daquelas que aconteciam tinha um momento que eles estavam no ato de trabalho, né? E eles presenciavam dois milagres ao mesmo tempo, 10 milagres. O mesmo milagre se repetiu 10 vezes, porque eu vou explicar a vocês como foi que se repetiu os milagres. Toda praga que afetava Faraó e o Egito não afetava a vida dos hebreus, não afetava a casa dos hebreus, não afetava terras hebreias, aldeias hebreias que tinha em todo o território do Egito, porque o território do Egito nessa época era imenso, dominava vários países aí do norte da África, porque existia poucos países no tempo, né? E quando eles chegavam em sua casa, as ruas, as nascentes, o Nilo estava sendo consumido em sangue. Eles pegavam a água, os egípcios colocavam de uma jarra, quando eles viravam a água dentro do copo, ela se transformava em sangue. Aí eles pegavam, era liberado do trabalho, o cheiro era insuportável, e quando eles chegavam em casa ou nas aldeias, um milagre, água tudo sã, tudo limpinha, potável, pronto. Aí passava dias, Moisés, por ter um coração grandíssimo, pedia a Deus para interceder, né, por o povo, que tinha gente inocente também, que sofria. Aí vinha mais uma praga. A essa praga repetia a mesma cena anterior. Agora eu vou dar por exemplo aqui, a praga dos piolhos. Toda mulher e todo homem egípcio pegaram piolho. E eles eram carecas. Eles eram um povo que eles não se sentiam bem com pelos. Eles se depilavam por inteiro. Os egípcios da antiguidade, da época de Moisés, e eu não sei se no dia de hoje ainda é assim, eles achavam pelos nojentos. Eles depilavam todo o seu corpo. Os únicos pelos que tinham no povo egípcio eram as sobrancelhas. Era a única parte que eles tinham pelo, era a sobrancelha e os cílios. Os restos eles depilavam tudinho. As mulheres depilavam, raspavam a cabeça e o restante do seu corpo. E o homem, ainda por causa alguns por serem da guarda ou algum trabalho que escondia os cabelos, eles ainda tinham o cabelo, né? E eles pegaram piolho. Como é que uma pessoa pega piolho sem ter cabeça? Os egípcios pegaram piolho, mas o povo hebreu não. O povo de Deus não foi atingido. Da mesma forma, eu vou dizer só outro, para vocês entenderem melhor. Quando teve a tempestade de gafanhotos. A tempestade de gafanhoto veio e passou pelo Egito. Aonde ela passou, o que era verde
e o que era de se alimentar, os gafanhotos devoraram. Mas na vila dos hebreus, nos campos que os hebreus cultivavam seu alimento, nada aconteceu. Aí, vendo eles aqueles milagres acontecendo diante dos seus olhos, faltou-lhes fé. Porque quando eles tinham a primeira oportunidade, eles colocavam a culpa em Deus, começariam a blasfemar a Deus por aquela dificuldade que eles estavam passando. Isso acontece muito conosco. A gente vê os milagres acontecendo nas nossas vidas. Eu digo o milagre que o maior milagre que pode acontecer na sua vida, na minha, na sua, é você poder acordar de manhã e escutar uma oração, ou fazer uma oração, se ajoelhar e agradecer a Deus para pedir que aquele dia seja abençoado. Existe um milagre maior que essas horas que são aqui, são 10h08 da noite, do dia 18 de novembro de 2023. Quantas pessoas uma hora dessa estavam querendo chegar em casa e não tiveram a oportunidade de chegar em seus lares para abraçar um filho, uma esposa, um marido e uma mãe, e não estão tendo essa oportunidade? Você acha um milagre maior do que você pegar uma bolsa de água misturado com ossos e carnes e ficar de pé e não cair? Que somos nós. Nós somos água, osso e músculo. Fica de pé, falar, escutar, andar, brincar, se alimentar. Você acha que precisa de um milagre maior nas nossas vidas do que esse? O resto a gente deve correr atrás. A gente tem que correr atrás. E correr atrás de dias melhores, fazer por onde ter dias melhores, né? Correr atrás do nosso bem-estar pessoal e de quem estiver ao nosso redor, mas sem esquecer de uma coisa, que pela fé os hebreus passaram 40 anos no deserto, saíram de lá jovem, passaram 40 anos vagando no deserto, e as roupas nem trocaram, nem ficou suja e nem se acabou, até o dia da sua morte. Daqueles que saíram e não conseguiram chegar, que morreram no deserto, nenhum deles a roupa se rasgou, nenhum deles as sandálias se torou. Durante 40 anos eles andando, vagando, nenhum deles, durante os anos que passaram e não chegaram no deserto, precisaram sequer fazer uma sandália, porque a Bíblia diz que as sandálias dos pés e a roupa que os vestia se tornaram intactas pelo milagre durante 40 anos. E mais, o maior milagre que a gente pode ver, um sinônimo de fé, é você chegar diante de um mar que, pelos estudos que eu vejo aqui na internet, ele tem em média o lugar mais estreito que acharam lá no Mar Vermelho, está aí por volta de entre 500 metros e 3 quilômetros, os lugares mais estreitos, né? E dizem os estudiosos, que aonde foi feita a travessia do Mar Vermelho, a Bíblia não diz, mas os estudiosos dizem que teria por volta de 13 quilômetros. 13 quilômetros. Moisés estendeu um braço, estendeu um cajado, o mar fez 2 paredes, que nem se fosse um aquário de vidro, e ali, por volta de 3 a 5 milhões de pessoas, entre adultos e crianças, faziam a travessia, e a terra, que ali era mar desde a criação, e eles andaram e não sujar nem os pés de lama,
não molhar nem a sandália que estaria nos pés. E olhar de lado, você já pensou a cena, você passando e vendo as baleias nadando, você encostar a mão assim, você conseguir molhar, você tirar e aquela água não tomar de conta de você, aquela água não lhe submergir nem de e você atravessar forçado com um exército, o exército mais forte da época, o segundo mais forte da época, que o primeiro mais forte foi o que venceu, que foi o exército de Cristo. Glória a Deus por isso ter acontecido, e a gente só está aqui porque aconteceu isso. E quando a última pessoa terminou de atravessar o milagre, naquele dia ou naquela noite, não sei se foi durante o dia ou durante a noite, quando chegou Moisés no outro lado, Moisés só foi fechar os braços assim. O mar obedeceu a ele. No mesmo instante, as águas invadiram, mataram todo o exército que estava com Faraó. Você acha que existe um sinônimo de fé maior do que a travessia do Mar Vermelho? A travessia do Mar Vermelho, eu acho, um dos maiores milagres que aconteceu na Bíblia. E o da roupa e dos calçados. São os dois. Todo milagre é bom. Agora esses dois, se você for analisar direitinho, como é que aconteceu, só Deus. Porque você pega uma criança, você pega uma criança com 3, 4 centímetros de couro, você faz um calçado. Aí você pega um adulto que vai usar quase um animal inteiro para fazer um calçado, né? Que eles saírem, atravessar aquele mar, chegar no deserto, né? Que é o deserto do Sinai, que é o deserto muito estéril, que um dos mais estéreis da terra é o deserto do Sinai, né? Que fica entre Israel e o Egito. E quando eles chegaram no Sinai, as suas roupas começaram a se adaptar ao tamanho do seu corpo. Quanto mais você crescia, mais o calçado crescia. Você tirava sua roupa à noite para deitar, para descansar. Não sei se eles tiravam a roupa ou uma parte das suas roupas, tiravam seus calçados dos pés. No outro dia, o que você cresceu durante a noite, seu calçado crescia junto com você. Isso é que é um milagre. E milagre maior é nos dias de hoje, né? O que está acontecendo aí na terra, essas coisas, e a gente ainda está de pé. Mas não é nós, é Cristo, é a palavra. E vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais uma semana que se encerra hoje, que venha começar amanhã e que venha trazer paz e felicidade para todos, saúde, né? Querido Deus e amado Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia. E agradecer, Senhor, por um milagre que aconteceu na minha vida, Senhor. E o milagre que eu quero agradecer, eu estar aqui falando, Senhor, da Tua palavra. Senhor, eu também quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, uma cura para minha esposa que está um pouco enferma, Senhor. Mas que ela venha, Senhor, amanhã, amanhecer e não lembrar de nada o que aconteceu hoje, Senhor. Que nada que ela esteja sentindo, Senhor, ela venha sentir amanhã, Senhor, que o dia, a partir de amanhã, ou de agora, Senhor, ela não vai sentir mais nada, ela vai deitar, vai relaxar, vai dormir, porque só o Senhor é bom e tem poder para nos tratar e nos curar. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Amém.